Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no final da semana especial de comemoração dos 100 mil inscritos, então tem muito vídeo para vocês assistirem. E como eu falei pra vocês ontem, a temática tanto do make quanto do chá acaba mudando um pouco, dando uma leve desviada, considerando que o tema da semana foi sequestros e cativeiros. Apesar de que o vídeo de ontem teve sim a ver, considerando que era a história de duas crianças que foram presas em uma casa contra a vontade delas, tudo a ver, mas o de hoje já não tem tanto a ver assim, mas é uma história muito interessante. Eu comentei sobre essa mulher que queremos falar hoje em um vídeo de caso, mas eu não me lembro agora qual foi. Se vocês se lembrarem, comentem aqui embaixo. E depois que eu comentei sobre ela, eu fiquei com muita vontade de trazer esse caso e alguns seguidores também. Então, chega de blá blá e vamos para a história de hoje. Por sinal, eu esqueci de falar o chá. Eu sei que se eu não falar, vocês vão brigar comigo. É capim-cidreira com hortelã, mel e canela. Saúde! Nellie Bly, originalmente nascida como Elizabeth Jane Cochran, nasceu no dia 5 de maio de 1865 na pequena cidade de Cochran's Mills, que fica a cerca de 45 quilômetros a nordeste de Pittsburgh, e seu apelido quando criança era Pink. E a cidade foi fundada pelo seu próprio pai, Michael Cochran, que também era o responsável por sustentar toda a família. E vocês vão ver que a família era um tanto quanto grande. E ele trabalhava como juiz e também tinha várias propriedades dentro da sua própria cidade. Então ele era um pouco rico, muito, bastante. E Michael já havia se casado uma primeira vez antes de se casar com Mary Jane, a mãe de Nellie. E nesse primeiro casamento ele teve 10 filhos. E quando ele se casou com Mary Jane, eles tiveram mais 5. Então no total ele tinha 15 filhos. Eu falei que a família era grande. Mas infelizmente, quando Nellie tinha apenas 6 anos de idade, o seu pai acabou falecendo do nada. E com isso também veio, além do luto, um prejuízo financeiro gigantesco, considerando que ele não tinha testamento e, consequentemente, ninguém recebia nada. E temos que lembrar que era uma época completamente diferente para as mulheres. Então, a mãe de Nellie não trabalhava. Eu acho que ela nem podia trabalhar nessa época. Então, realmente, todo o dinheiro da família vinha de Michael Cochran. Aos 15 anos de idade, Nellie começou a estudar na Indiana Normal School, hoje em dia conhecida como Indiana University of Pennsylvania, mas pouco tempo depois teve que desistir dos estudos porque sua família não tinha como arcar com os custos. Então, em 1880, ela e sua mãe se mudaram para uma cidade vizinha chamada Allegheny City, onde passaram a administrar uma pensão juntas, e toda a vida de Nellie mudou pouquíssimo tempo depois, quando, em 1885, ela decidiu escrever uma carta para o editor de um jornal chamado Pittsburgh Dispatch, em resposta a uma coluna que havia sido escrita nesse jornal que defendia o papel tradicional da mulher na sociedade, ou seja, recatada e do lar, que afirmava que praticamente as mulheres só serviam, sim, só serviam para atividades domésticas. E pasmem, mas o ser que escreveu essa coluna chegou a dizer que as mulheres que trabalham são uma monstruosidade. Pois é. E obviamente Nellie, quando leu isso, achou um grande de um absurdo, porque realmente era um grande de um absurdo. Então, quando ela escreveu essa carta para o editor do jornal, vamos dizer que foi uma carta um tanto quanto raivosa. Só que o editor, que se chamava George Maiden, amou, ele achou ela incrível, maravilhosa, então decidiu contratá-la como repórter e pagava $5 por semana.
E realmente $5 não é muita coisa, pelo menos não hoje em dia, apesar de que o dólar tá quase 300 mil reais. Porém, naquela época, 1880, era um dinheirinho bom e considerando que ela não estava recebendo nada, $5 estava ótimo. E foi lá que ela passou a ser conhecida como Nellie Bly, lembrando que o nome dela era Elizabeth Cochran, porque ela teve que criar esse pseudônimo, e esse pseudônimo, por sinal, veio de uma música de um homem chamado Stephen Foster, mas ela teve que fazer isso porque naquela época mulheres não podiam publicar nada com seus próprios nomes. E quando ela entrou no jornal, ela ficou super feliz, ela achou que poderia ter toda a liberdade do mundo para escrever sobre o que ela quisesse, considerando que o editor tinha gostado exatamente da espontaneidade que ela tinha e da paixão que ela tinha. Mas não foi isso que aconteceu, porque pouco tempo depois ela foi transferida para as questões femininas, mas não para falar do feminismo ou algo do tipo, era para falar de questões femininas da época, como por exemplo, como cuidar da casa, o que estava na moda, roupa, planta, essas coisas que definitivamente não era o que ela queria fazer, era basicamente o oposto dela. Então não demorou muito até que ela começasse a ficar entediada, porque ela estava zero interessada em escrever sobre aquelas coisas, ela queria algo mais significativo e que realmente fosse fazer a diferença na vida de alguém. Então ela acabou aceitando uma designação para ir para o México. E em seguida ela e sua mãe se mudaram para lá. E nessa época ela tinha apenas 21 anos de idade, ela era bem nova. E no México ela ficou enviando relatórios sobre o governo e a cultura para o jornal. Só que o governo mexicano não gostou muito disso, então para evitar que ela fosse presa, considerando que ela estava criticando o governo, ela decidiu voltar para casa e voltar para o jornal. Mas mesmo assim, quando ela voltou, ela viu que definitivamente aquilo não era para ela não queria escrever sobre casas e plantas e o que estava bombando na moda, então ela acabou se demitindo. Na verdade, ela deixou um bilhete na mesa do editor dizendo que tinha ido embora e que ele poderia encontrá-la em Nova York. Então, em 1887, ela se mudou para Nova York, onde conseguiu um emprego como redatora para outro jornal. E enquanto estava lá, ela fingiu ter uma doença mental para ser internada no asilo feminino na ilha Blackwell, com o objetivo de expor todas as condições terríveis que os pacientes eram tratados, principalmente considerando que qualquer pessoa era internada por motivos bem bestas e acabavam ficando presas lá para sempre. E com a permissão do seu editor, e após ficar fingindo pela cidade que tinha algum problema mental, ela acabou sendo internada, onde ficou por 10 dias e então foi liberada. E tudo começou quando seu próprio editor sugeriu que ela entrasse disfarçada nesse asilo por 10 dias para ver como que as coisas aconteciam, porque naquela mesma época estavam surgindo vários relatos de pessoas falando que as condições lá dentro eram um completo inferno, mas eles precisavam meio que provar isso, então a única forma de provar, já que ninguém iria falar nada, principalmente quem trabalhava no local, era colocar alguém infiltrado. E obviamente Nellie concordou sem nem piscar, apesar de que ela estava assim um pouco com medo, porque como que ela iria fingir que ela tinha algum problema, sendo que ela não tinha. E só para vocês terem noção, esse local era conhecido como o Asilo dos Loucos, que ficava na ilha Blackwell, que hoje em dia é conhecida como Ilha Roosevelt, que era o lar de várias instituições públicas, incluindo penitenciárias, asilos e hospitais para doenças infecciosas. E então, Nellie começou a usar o nome falso de Nellie Brown e alugou um quarto em uma pensão para que ela pudesse fingir que era louca na frente das pessoas, para que alguém ligasse para a polícia e a admitisse no hospital. E para isso ela ficava vagando pelos corredores da pensão e pelas ruas da cidade, gritando, falando coisas completamente aleatórias. E até mesmo para que ela tivesse um olhar mais doido, ela começou a se recusar a dormir, então ela ficava com os olhos abertos, olhando para o teto para que ela tivesse mais olheiras e os olhos ficassem vermelhos. E o melhor de tudo é que ela treinava na frente do espelho para ver se sua atuação estava boa o suficiente. Mas como eu falei pra vocês, naquela época, ser internada no hospício não era tão difícil assim, principalmente se você era uma mulher, considerando que até hoje nós somos chamadas de loucas por motivo nenhum. Imagine em 1880.
Então, rapidamente, os moradores da pensão ligaram para a polícia e a polícia levou ela para o tribunal, na frente de um juiz, onde ela disse que ela era uma imigrante cubana que estava com amnésia. E o juiz olhou para ela e falou: é isso. Você é louca? Vai pro hospício. Assim, do nada. Porém, inicialmente ela não foi enviada para Blackwell, ela foi enviada para o hospital de Belleville, onde ela foi examinada e lá ela já viu que a situação era terrível. Só para vocês terem noção, os pacientes comiam comida estragada, além das condições miseráveis. E sim, piora e piora muito. No hospital, ela foi diagnosticada com demência e outras doenças psicológicas, sendo que ela não tinha nada. E então foi enviada para Blackwell, que ficava no East River. Originalmente construído para acomodar 1.000 pacientes, Blackwell estava enfiando mais de 1.600 pessoas no local quando Nellie chegou, no outono de 1887. Vários cortes no orçamento levaram a um declínio absurdo no atendimento aos pacientes, deixando apenas 16 médicos na equipe. Mas o mais surreal de tudo era a falta de conhecimento em relação às doenças mentais e como os pacientes realmente deveriam ser tratados. E só para vocês terem um pouco mais de noção do nível desse local, muitas pessoas curiosas iam até lá para verem os loucos. Além disso, a equipe médica tinha pouquíssimo treinamento e menos compaixão ainda, e eles usavam tratamentos extremamente severos e brutais, tratamentos com muitas aspas, que praticamente pioravam do que realmente ajudavam. Assim que Nellie viu tudo aquilo, ela fez algumas amizades com outros pacientes que lhe contaram sobre todo o abuso, que além de psicológico também era físico. Os pacientes eram forçados a tomarem banhos gelados e tinham que permanecer com as roupas molhadas por horas, o que causava doenças frequentes. E quando podiam se enxugar, praticamente era usada apenas uma toalha para todo mundo. Eles eram forçados a ficarem sentados em bancos sem falar ou se mexer por períodos de 12 horas ou mais. Além disso, alguns eram amarrados com cordas e forçados a puxarem carrinhos extremamente pesados. A comida e as condições sanitárias eram ainda piores, com carne podre, pão mofado e estragado e água constantemente contaminada. E aqueles que se atreviam a reclamar eram espancados. E quando Nellie ouviu e viu tudo aquilo, ela ficou completamente chocada, porque sim, ela sabia que a situação era ruim, mas não tanto assim, principalmente quando ela percebeu que a grande maioria das pessoas que estavam internadas naquele lugar não tinham problema nenhum. E o mais triste de tudo era que a maioria das mulheres eram imigrantes, então elas não sabiam se comunicar, e só pelo fato delas não saberem a língua, o inglês, elas eram colocadas no hospício porque eram consideradas como loucas, porque elas não falavam a mesma língua. Outros eram simplesmente pobres e não tinham famílias que lhes sustentassem e tinham menos oportunidades ainda. Então, eles eram jogados naquele lugar terrível, meio que como uma forma de se livrar deles. E além de tudo isso, todo mundo que entrava saudável lá saía realmente com algum problema mental. E as pessoas que já tinham algum problema saíam piores porque elas não eram tratadas da forma certa, sendo que, na verdade, praticamente ninguém saía. Era muito fácil de entrar, mas muito difícil de sair. O disfarce de Nellie quase foi descoberto por um outro colega repórter que estava no local, mas ela conseguiu completar os 10 dias e então foi tirada de lá. E poucos dias depois ela publicou vários artigos sobre tudo que ela havia vivenciado e visto no lugar, chocando toda a comunidade com todos aqueles absurdos. Um mês depois que os artigos foram publicados, um painel do grande júri visitou o asilo para investigar, mas infelizmente o hospital e sua equipe foram avisados com antecedência e no momento em que os membros do júri chegaram, o local já havia sido limpo. Muitos dos pacientes que forneceram os detalhes de seu tratamento horrível foram liberados ou transferidos e toda a equipe médica negou tudo e disse que todas as coisas que Nellie havia dito eram um grande absurdo. Porém, as autoridades acreditaram em Nellie e começaram a prestar mais atenção nessas coisas. Em seguida, ela escreveu um livro que virou best-seller chamado 10 Days in a Madhouse, expondo todas as condições decadentes dentro do hospital e o que as pessoas tinham que passar. E apesar de ela não ter iniciado esse tipo de jornalismo, porque ele já existia há cerca de 40 anos, foi ela quem o tornou famoso pelo fato de que anteriormente sempre era feito por pessoas bem mais velhas e, obviamente, homens. E com isso, muitas pessoas também passaram a utilizar o método de se disfarçarem para conseguirem relatar histórias, muitas vezes sobre injustiça social.
E depois disso, com o auxílio de um promotor público chamado Vernon M. Davis, foi feita uma investigação nos hospitais psiquiátricos locais, que resultaram em mudanças significativas, principalmente no Departamento de Caridades e Correções da cidade de Nova York, como, por exemplo, eles começaram a arrecadar mais fundos que fossem enviados para esses hospitais e, consequentemente, eles tivessem um atendimento melhor. Também começou a ser realizada uma supervisão muito mais forte em relação às enfermeiras e os outros profissionais da saúde, além de novos regulamentos em relação à superlotação, para que esse tipo de situação de 600 pessoas a mais nunca mais acontecesse, pelo menos em Nova York. E com todo o sucesso dessa exposição, ele começou a fazer outros trabalhos investigativos, principalmente em penitenciárias e fábricas locais que eram repletas de corrupção. E ela ganhou ainda mais fama em 1889, quando ela decidiu viajar o mundo, o que definitivamente é o meu sonho. E essa ideia surgiu na tentativa de quebrar um falso recorde de Phileas Fogg, um personagem fictício de um romance de 1873 do escritor Jules Verne, chamado Around the World in 80 Days. E no começo o seu editor não gostou muito da ideia, mas não porque ele achava que fosse maluquice ou algo do tipo, mas apenas pelo fato de que ela era uma mulher e que ele achava que um homem deveria fazer esse trabalho, ou que pelo menos acompanhá-la, principalmente porque ele achava que uma mulher levaria muitas malas para se divertir e aproveitar o tempo, e que provavelmente isso atrapalharia todo o trabalho. Pois é. Mas não para por aí, porque ele ainda teve a cara de pau de sugerir que um homem fosse no lugar dela e que ela não fosse de jeito nenhum, sendo que a ideia era dela. O que obviamente ele não aceitou, e melhor que isso, ela disse que se ele realmente mandasse um homem no lugar dela, ela sairia do jornal, iria para um outro jornal onde outra pessoa aceitaria a proposta e ainda ganharia do cara desse jornal, porque ela era incrível desse jeito. Então, em novembro de 1889, seu editor finalmente aprovou a ideia e ela embarcou em sua jornada de Hoboken, em New Jersey, viajando primeiro de navio, depois de cavalo, burro e qualquer outro tipo de veículo que se tivesse naquela época. E no final ela completou toda a viagem em 72 dias, 6 horas, 11 minutos e 14 segundos, estabelecendo então um novo recorde mundial, considerando que o primeiro de 80 dias era fictício. Mas em 1890 o recorde foi batido por um homem chamado George Francis Train, que fez tudo em 67 dias. E hoje em dia temos aviões, então é muito mais rápido. E apesar de todo o lucro que sua viagem, sua jornada proporcionou para o jornal, adivinhem, ela não recebeu nadica de nada por isso, e muito menos um aumento de salário, que era o mínimo que ela merecia. Então ela se demitiu e começou a trabalhar dando palestras e falando sobre tudo que ela havia passado nessa viagem, dando todos os detalhes. Mas infelizmente isso não era o suficiente para melhorar a sua condição financeira, então ela voltou para o jornalismo. Em 1895, aos 31 anos de idade, ela se casou com um homem riquíssimo, podre de rico, de 73 anos de idade, chamado Robert Seaman. Porém, o casamento não foi muito feliz, mas eu não encontrei o porquê não foi muito feliz. Não sei se a diferença de idade era muito grande, então eles queriam coisas diferentes. Talvez eles pensassem de forma muito diferente, considerando que Nellie Bly era uma mulher muito moderna para os seus tempos. Mas mesmo assim, eles ficaram juntos até a morte de Robert em 1904. E então, Nellie passou a dirigir um negócio que antes era de Robert, que era uma fábrica de revestimento de ferro, e no ano seguinte chegou a registrar algumas patentes para barris de aços e latas de lixo que ela mesma havia criado. E por um tempo a empresa deu super certo, mas eventualmente acabou entrando em muitos processos judiciais e acabou indo para falência. Em 1914, quando ela já estava preparadíssima para se mudar para a Áustria, porque ela estava procurando por pessoas que financiassem a sua empresa para ver se conseguia salvar, a Segunda Guerra Mundial estourou, então ela decidiu voltar para o jornalismo, considerando que uma de suas grandes paixões e sonhos era exatamente reportar de linha de frente uma guerra. Em seguida, ela escreveu sobre toda a condição horrível e imunda dos exércitos austríacos na Polônia, Galícia e Sérvia e se tornou uma das maiores defensoras da causa austríaca, levantando dinheiro para órfãos e viúvas
e ela permaneceu lá até o final da guerra. Em 1920, ela participou de todo o movimento sufragista e viveu para ver as mulheres finalmente recebendo o direito de voto. E no dia 27 de janeiro de 1922, ela faleceu de broncopneumonia no St. Moritz Hospital, em Nova York, aos 52 anos de idade. E se você, assim como eu, é um fã de American Horror Story, apesar de que eu não assisti todas as temporadas, então sim, eu sou uma fraude. A Lana Winters, da segunda temporada, Asylum, foi inspirada em ninguém mais, ninguém menos do que Nellie Bly. E na série, ela também é uma jornalista super ambiciosa que estava procurando por uma grande oportunidade para mudar sua carreira. Então, ela descobre que um homem que ela acredita ser um serial killer chamado Bloody Face está nesse hospital psiquiátrico. Então, ela vai lá para tentar entrevistá-lo secretamente, mas acaba sendo internada porque ela é lésbica. E é forçada a fazer uma terapia doidona lá e ela fica presa contra a vontade dela por este motivo. E sim, assim como eu sei que vocês amam quando existem filmes inspirados em alguma história verdadeira, seja de caso ou não. E esse tem. O filme foi lançado em 2019 pela Lifetime e eu já devo dizer pra vocês que a Lifetime está arrasando nos filmes. E pra quem quiser assistir, eu super recomendo. Eles dão algumas mudadinhas, né? Eles têm que fazer isso, afinal é um filme, não é um documentário, então tem que se tornar atraente para todo mundo. E ele se chama Escaping the Madhouse, protagonizado pelo amor da minha vida, chamada Christina Ricci. E além dela também tem um outro maravilhoso chamado Joshua Bauman. Então sim, vale muito a pena. E esse filme, Aleluia Irmãos, tem no YouTube, então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a semana especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho. Quem me acompanha no Instagram viu todo o perrengue, mas deu tudo certo. E a nossa próxima semana especial já é mês que vem, que é o nosso Halloween. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.